Diferenciando a neurose e a psicose. Entendemos que a psicose se diferencia da neurose para apresentar-se com mais intensidade e também por ser incapacitante. Então, na história, a psicose também foi mais associada ao que se chamou de loucura. Muitos chamaram da psicose como loucura. Até hoje, os termos jurídicos, por exemplo, a psicose é reconhecida como um transtorno mental grave, que impede que os indivíduos possam gerir adequadamente sua vida, relações afetivas e trabalho. Então, a diferenciação ou a diferença entre a psicose e a neurose não é unânime entre os terapeutas. Para alguns, trata-se apenas da diferença de intensidade dos sintomas, para outros, tanto, há diferenças fundamentais entre a psicose ou as psicoses e as neuroses. Nós vamos entender o que é a psicose. Alguns dizem que a psicose é a perda do controle voluntário dos pensamentos, emoções e impulsos. É a capacidade característica da psicose. Então, o comportamento psicótico apresenta dificuldade de traçar diferenciação entre a realidade e a experiência subjetiva. Então, neste caso, fantasias e realidades se confundem, podendo a realidade ser substituída por delírios até alucinações. Então, neste tipo de psicopatologia, ocorre uma aceitação do estado psicótico por parte do paciente. Embora possa não entender que existe algo de errado com ele não consegue perceber isso. A capacidade de relacionamento emocional e social do indivíduo também ela fica afetada, ocorrendo uma marcante desorganização da personalidade. Então, a psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica certa perda de controlo com a realidade, sendo esta entendida como série de saberes, construtos e símbolos compartilhados e válidos socialmente. Em momentos de crise mais intensos pode ocorrer que vão de caso a caso, alucinações ou delírios, desorganização psíquica que inclui pensamentos desorganizados ou paranoico, descontrole psicomotor, sentimentos de intensa angústia e depressão e até insônia grave. Isto é frequente acompanhar por... Isto é muito frequente, acompanhado por uma fala de crítica ou perspicácia. Portanto, uma incapacidade de reconhecer a natureza estranha ou bizarra do comportamento. Surgem dificuldades de interação social em tempos de crise e atividades normalmente cumpridas pelo cotidiano. Muitos indivíduos têm experimentado ou têm experiências incomuns ou mesmo relacionadas a uma distorção da realidade em algum momento da vida, sofrendo grandes consequências biopsicossociais. Alguns autores afirmam que a psicose não pode ser separada da consciência normal, mas deve-se olhar para ela como parte de um contínuo da consciência. Para psicodiagnóstico são feitas observações clínicas que incluem a anamnese, análise das condições iniciais apresentadas pelo paciente, não é? O histórico da vida do sujeito, seu estado psicológico de doença, dependendo do caso, pode chegar a meses para uma imagem correta. Então, o diagnóstico é feito com base na psicopatologia clínica e teórica. Então, existem algumas características da psicose. Então, sobre as principais características clínicas da psicose, pode-se afirmar que são psicologicamente incompreensíveis, segundo Jasper. Apresentam vivências bizarras, como delírios, alucinações, alterações de consciência do eu, não é? Não existem alterações primárias na fase cognitiva, memória e nível de consciência não estão prejudicados, então o indivíduo não perde a memória, não é? Só ele tem alguns delírios. Então, a psicanálise, ou na psicanálise, a psicose corresponde a um funcionamento psíquico que obedece
a um princípio de rejeição primordial que corresponde ao termo alemão Verenfurcht. Então, essa rejeição primordial consiste na expulsão de ideias ou pensamentos próprios. Então, o indivíduo ele tira qualquer ideia, ele não consegue estruturar ou trazer ideias próprias, então, os quais passam a ser tratados como estranhos ou não acontecidos. Então, nós vamos ver o Freud, em seu livro Neurose e Psicose, ressalta que a psicose, como sendo dada pela ausência de inscrição da castração e inexistência do sujeito. Então, a psicose seria, então, de dois tipos, a paranoia e a esquizofrenia. Duas são, portanto, as principais manifestações da psicose. A esquizofrenia, como um efeito dessa rejeição, pode ocorrer a cisão, a divisão ou a separação do eu em duas partes. Uma que é reconhecida e a outra que não é reconhecida como própria. Então, esta cisão, esta separação, caracteriza, então, a esquizofrenia. Ao passo que a paranoia, quando ocorre que os pensamentos não reconhecidos como próprios são localizados em outras pessoas, através da projeção, caracteriza-se, então, a psicose como paranoia. A esquizofrenia seria marcada pelo recuo, a volta no nível do autoerotismo produzido na ausência de estímulos externos, e a paranoia seria uma interrupção ao nível do narcisismo. O que é que isso pode nos levar? Segundo Winnicott, é essencial que a relação mãe-bebê seja saudável, considerando que no primeiro ano de vida não há separação do eu e do não eu. Não basta a mãe ser suficientemente boa, deve haver uma interação entre mãe e ambiente visando a formação da psique do bebê. Aqui diz que muitas vezes as crianças começam ainda na tenra idade esse problema por causa da repressão da mãe. Então, quando a mãe ela repreende demais, então a criança ela vai crescendo, ela fica acanhada, ela fica tão tímida e vai crescendo com esse problema de psicose. Então, é preciso que a mãe comece a ter esse bom relacionamento com o filho, não é? Os exageros de abandono, por exemplo, ou de superproteção, não caracterizam uma boa mãe ou uma mãe suficientemente boa. Isso também pode, de certa forma, criar uma psicose. Então, segundo Michael Foucault, em seu livro A História da Loucura, aponta que a loucura posteriormente identificada com a psicose poderia ser entendida como uma aberração da conduta em relação aos padrões ou valores dominantes numa certa sociedade. Então, é isso que nós entendemos psicose e a neurose.